Olá, olá pessoal, eu sou a Paula, mestranda aqui do programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, e nós trouxemos essa possibilidade literária, O Menino Perfeito. É, eu sou professora orientadora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo, e quando chegou esse livro, ele chegou convidando a um burburinho, tanto de professores, que nós apresentamos isso numa reunião pedagógica, quanto dos alunos. Não dá para passar despercebido nesse livro. A gente olha o menino perfeito, um menino com cachorro aqui na capa, mas quando a gente, né, se adentra à leitura, nós vamos passando as páginas, nós vamos percebendo como essas ilustrações são ricas, vão nos mostrando esse universo desse menino que toca piano, que é um bom filho, que é um bom aluno. O texto verbal vai nos direcionando a isso, achar, né, que esse menino o tempo inteiro tenta ser o menino perfeito, porque é uma história que passa ao longo de um dia, e ali, à meia-noite, a gente descobre que à meia-noite ele se transforma. Se transforma, aqui ele está com roupas femininas, roupas de mulher, e aí ele se transforma, possivelmente, não tão perfeito como as pessoas esperam, mas como ele esperava ser, né? Aqui tem um olhar psicanalítico, se a gente quiser ir por esse caminho, um olhar literário, um olhar de reflexão, não, como eu disse, não passa despercebido. Tanto que algumas pessoas gostaram, outras não, outras se preocuparam com essa faixa etária, mas o que eu gostei dos meus estudantes, eu posso dizer, é isso que no final o autor fala, eu não sei se vou falar direito o nome dele, Bernat Cormand, pode falar assim, Luara? E ele fala ao final que através da literatura dessa obra podemos voar longe, se a história permitir, essa história permite muito, e colocar questões, por vezes polêmicas, que convidam à reflexão. Então, os meus estudantes, talvez mais abertos que nós tidos adultos, professores, eles já trouxeram a perspectiva assim, eu já fui assim muitas vezes na minha vida. Quis ser perfeito, quis fazer o que meus pais gostariam que eu fizesse, jogar futebol, gostar de um time, ter ali uma opção, entre muitas aspas, sexual, sei lá, algumas coisas que às vezes a gente vai no caminho de agradar e pode se deixar neste caminho que é muito perigoso, né? Deixa a palavra para você, Luara. Eu acho esse livro muito interessante, né? Como você falou, Paula, ele abre para muitas leituras, muitas camadas, ele é muito rico. E aí, pensando já nessas pistas que ele vai deixando ao longo da narrativa, então a gente começa, né, aqui, essa gravata azul se destacando muito forte, né, na ilustração. E aí a gente percebe que ele está sempre, né? Esse menino, apesar de perfeito, ele parece triste, né? Aqui também, ó, essa bermuda azul, então enfatizando o que é ser um menino perfeito aos olhos, talvez, de uma sociedade, né? Aos olhos dessa família. Então, esse menino perfeito, mas é triste ao mesmo tempo. E a gente percebe isso também na expressão corporal desse menino, na expressão facial dele. A gente percebe que ele nunca está olhando para cima, para frente, o olhar dele está sempre para baixo. Olha o corpo dele como está encolhido, né? Como ele está sempre nessa situação de realmente parece preso nessa imagem de menino perfeito. Ele não consegue. Aqui também, quando ele está lendo o livro, o olhar baixo, tipo, isso não é uma situação de uma criança lendo, né? A criança lê com o corpo, e o menino perfeito está lendo ali, sentado perfeitamente, muito quieto, vendo o livro de forma correta. E a gente percebe, então, que, né, apesar de perfeito, talvez ele não seja feliz. E aí eu gosto também que ele vai dando essas pistas em contraste com esse azul, né, que a gente entende, a sociedade entende como a cor do menino perfeito. Ele vai dando pistas para a gente da cor rosa. Então aqui, não sei se vai dar para ver, mas a bochechinha do menino é rosa quando ele está aqui na rua, ou quando ele toca piano, a almofada, ó, que ele está sentado, tem um pouquinho de rosa.
né? Aqui o livro que ele está lendo, o céu tem um pouquinho de rosa, até que, né, o urso dele, que a gente percebe, tem essa tonalidade também, até que quando a gente chega no final e esse menino se transforma, ele usa muito essa cor rosa. E aí essa ideia de se transformar em quem ele é, independente, não vamos colocar ele numa outra caixa, ele ser perfeito em um outro lugar. Ele é perfeito sendo quem ele é. E ele é sendo, né? Então ele se expressa do jeito que ele quer ser, e é ali que ele é realmente perfeito. Não quando ele está tentando agradar uma sociedade, uma família que exige dele certas situações, mas quando ele, né, se expressa da melhor forma possível. E aí essa ideia desse rosa sempre ali presente, né? Essa ideia de um pouquinho de quem ele é, independente de quanto a sociedade coloca nele, né? Esse resto dele ali em toda a situação que ele faz com perfeição, mas ele coloca ali a posição dele. Eu sou essa pessoa, né? Eu sou a cor rosa. Vocês podem tentar me colocar o azul, vocês podem tentar me colocar nessa situação de perfeito, mas eu sou essa pessoa aqui, no fundo, à meia-noite, né? Quando tudo se transforma, eu sou essa pessoa, na verdade, né? Vou deixar também um pouquinho a Lê complementar. E nós achamos muito interessante trazer um pouquinho desse livro para compartilhar com vocês, como um convite mesmo à reflexão, porque de alguma maneira o autor ele dá uma cutucada em nós sobre esses papéis, sobre esses modelos estereotipados de ser na sociedade. Então ele nos chama para essa reflexão, né? Então ele vai pontuando, como a Luara colocou aí, as cores e ao mesmo tempo numa progressão aí da narrativa ele vai chamando a gente vai direcionando o nosso olhar para um outro momento desse menino. E aí, até em conversa com as professoras, a gente tentou fazer um diálogo também com um ensaio da Maria dos Remédios de Brito, que traz um pouquinho da teoria do Deleuze e do Guattari em relação à perspectiva de entendimento dessa subjetividade, né? E eles trazem uma ideia de que essa subjetividade, nesse ensaio da Maria, que ela vai traçando bem aí no texto, que ela não é mais unificada, ela não pode ser universal, né? É uma subjetividade que está sempre em movimento e deslocamento. E aí ela vai nos colocando que esses dois autores trazem essa questão como uma ideia de subjetividade que vai além de uma lógica de representação, que é o que o menino acaba sendo ao longo desse dia. Ele vai representando um papel perfeito. E aí, no final, a gente tem aquele confronto, né? Ele olha para o espelho, olha para a gente também. Então, faz a gente pensar nesses modelos estereotipados de ser, que estão muito em voga aí na sociedade, o azul e o rosa, né? Então, essa questão muito ou isso ou aquilo. Então, ele nos põe a pensar nessa subjetividade. E aí a gente fez esse link também com essa teoria do Deleuze e Guattari, que fala que essa subjetividade ela é móvel, ela é desterritorializada. Então, o menino, lá no final, quando ele se transforma, ele ultrapassa um limite dessa perfeição, desse papel, desse modo de ser que lhe é imposto, né? E que ele vai representando aí nas atividades do dia a dia. Então, a ideia de trazer um pouquinho esse livro é convidar também a todos que podem aí acompanhar esse vídeo a se colocar nesse papel de reflexão, né, que é também um desafio, romper esses limites também do que a gente aprendeu como padrão de subjetividade. É um desafio para nós, como mediadores, e a gente precisa refletir também essas questões, pensar esses outros modelos de ser e ir além desses limites que são impostos. Então, o livro faz esse convite, e como ele já chegou em muitos espaços de leitura, não dá simplesmente para a gente colocar lá na última prateleira da estante e fingir que ele não existe. Então, é preciso a gente também romper com os nossos limites de pensamento e nos permitir ir além, pensar essas subjetividades, né? Para além de limites, e pensar nessas construções, nesses modos móveis de ser e de estar no mundo, como coloca aí Deleuze e Guattari também nesse ensaio. É isso. Isso. E essas reflexões estão na sociedade, a gente queira ou não, nos espaços de leitura, nos espaços de sala de aula, então, por que não se utilizar de uma boa literatura para essa reflexão? Mas o livro bem ilustrado como esse, um livro
imagem, ele desperta essas reflexões, mas fica o convite também como professora para não dar resposta para os estudantes. Deixa eles refletirem na resposta que eles acharem interessante. Ah, nós vamos pensar, esse livro fala. Não, deixa o livro falar por ele, porque as ilustrações falam muito bem. Então, deixa ele falar, deixa os alunos terem as respostas. Depois você pode até colocar a sua. Vocês vão ver que cada sala, às vezes, vai trazer outras coisas que vocês nem imaginam, mas se abram para essas possibilidades. E para finalizar, eu queria destacar esse clímax, né, do livro que a gente fala em sala de leitura, quando, para onde que ele vai? Pare nesse momento, fica aí uma sugestão e pergunte para os alunos, para onde você quer ir? O que você quer ser? O que você quer fazer através dessa boa ilustração? Fica aí uma proposta, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Fica a dica aí de leitura, então, e compartilhar com todos. Muito obrigada por escutarem a gente até aqui. Até a próxima. Obrigada, gente.